eterno, poderoso, justo, Salvador e perdoador, Senhor da glória. Queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor coloca aos nossos pés, para que venhamos a viver este dia, viver na plenitude deste dia. Este é um dia que nunca mais voltará. Nunca. O que vivermos neste dia será exclusivamente deste dia. Não se repetirá, porque este dia é único. E nós queremos, ó Deus Todo-Poderoso, te agradecer pela graça, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia. Graças nós te damos. Bendizemos o Senhor, porque sabemos e reconhecemos que o Senhor é bom. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos insensatos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um pouco mais fiéis a Ti. Só um pouquinho, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento para a grandeza, para a compaixão, para a misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais a Tua santa palavra. E mais do que entender, ajuda-nos a vivermos a Tua santa palavra. Que ela venha fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Fala, Senhor, conosco. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe a nossa honra, o nosso louvor. E ajuda-nos a cultuarmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser cultuado. Esta é a minha oração, que faço por todos aqueles que estão conosco e aqueles que virão conosco ainda. No nome do Cristo Jesus, é que eu oro. Amém. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e convidar vocês para vocês estarem com a gente amanhã, tá? Amanhã nós vamos... eu vou tentar, abordar um assunto que é extremamente complicado, um assunto que é difícil de ser entendido, por causa disso que eu acabei de dizer que vou tentar, algumas pessoas talvez não entenderão, mas a gente continua à disposição das pessoas aqui para ajudar no entendimento, Amanhã nós vamos falar o que Deus fazia antes da criação. Antes de Gênesis. Deus existia, porque Ele é eterno, Mas o que Ele fazia? Se você quiser acompanhar amanhã o culto a Deus, nós vamos abordar este assunto, tá?
venha preparado. Viu? E hoje também o assunto não é fácil, né? Falei ontem. E vamos abrir a Bíblia aqui. Gálatas. Você sabe que algumas denominações e algumas derivações do chamado, né, do cristianismo não aceitam a carta aos Gálatas? Você sabia, Nelson? Não aceitam. Grande parte, uma boa parte, diria, dos judeus messiânicos também não gosta muito de Gálatas, não. Por que será, né? O que nós precisamos entender e ter isso, eu não estou dizendo, estou dizendo assim, ter isso como verdade não é obrigar você a crer em nada, mas aquilo que está na Bíblia, a Bíblia em si, ela existe pela inspiração de Deus. Deus até inspirou a montagem da Bíblia, os 66 livros da Bíblia. Isso foi inspiração de Deus, foi ajuda de Deus. Então aqui a gente não pode acrescentar, a própria palavra diz, né? A gente não pode acrescentar nada. E a gente também não pode tirar nada daqui. Ah, não, isso não me agrada, então eu vou tirar. Não pode. Né? Gálatas 4:9. Paulo falando a este povo aqui. Ele diz assim: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Isso é por demais importante na nossa vida. Isso que está escrito aqui, a gente precisa considerar muito isso. Porque existem pessoas que têm esse... Eu não sei... Essas coisas eu aprendi há muito tempo atrás, eu não sei se... aliás, há muito tempo eu não ouço esse termo, né? Existem pessoas que têm o it. Muitos anos eu não ouço isso. It. O it é um magnetismo. Pessoas que causam fascínio em outras pessoas. Pessoas que exercem influência sobre outras pessoas. E aí levam outras pessoas, irmãos e irmãs, a aceitarem mentiras como verdade.
E isto que Paulo escreve aqui aos Gálatas, ele está perguntando assim, né? É uma pergunta que ele faz. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus conhece vocês, como é que vocês estão voltando para as coisas antigas, fracas? Ele fala pobres. Como é que vocês estão voltando para a escravidão? Como é que vocês estão querendo a escravidão de novo na vida de vocês? Quando vocês serviam os falsos deuses, era assim que estes falsos deuses tratavam vocês. E agora vocês estão querendo voltar para lá? Em determinado lugar aqui ele diz assim: quem vos fascinou? Quer dizer, quem levou vocês a cometerem este pecado de abandonar a graça e querer voltar às práticas erradas? Primeira coisa que as pessoas fazem as pessoas que seguem falsos ensinos, infelizmente a maioria segue. É passar a seguir homens. Porque existem certos líderes que são capazes de transformar as pessoas. E elas passam a aceitar naturalmente coisas que não aceitariam numa situação de normalidade. É isto que Paulo está falando aqui aos Gálatas. A igreja da Galácia fica hoje numa região que é da Turquia. E é uma igreja que teve, na época de Paulo, por que ele está falando isso? Né? Por que isso está sendo trazido hoje aqui? É uma igreja que teve, na época, uma extraordinária justificação pela fé. É uma igreja que teve, na época, milagres da parte de Deus. E você lê no capítulo 3, no versículo 5, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer, Deus estava agindo na vida daquelas pessoas da igreja da Galácia pela lei ou pela fé? E essa igreja havia visto coisas fantásticas, coisas extraordinárias. Era uma igreja muito poderosa, por causa da fé que exerciam no nosso Senhor Jesus Cristo. E não por causa de obras, não por causa de coisas que os homens faziam. Era pela fé. Só que essa igreja,
permitiu que determinados líderes, através do fascínio que eles exerciam, que eles introduzissem ensinos que regrediam na graça de Cristo, fazendo essas pessoas voltarem aos rudimentos das coisas sem sentido que elas seguiam antes de serem conhecidas por Deus. É claro, meus irmãos, minhas irmãs, que na mente dessas pessoas, para quem Paulo está falando aqui, e na mente das pessoas para quem eu estou falando, que estejam nesta condição, é claro, estas pessoas, na cabeça delas, elas não estavam fazendo nada de errado. Até que Paulo encontra aquelas pessoas, reencontra, na verdade, e ele fica escandalizado com aquilo que ele vê. E aí ele repreende firmemente. E por que eu estou tocando neste assunto? De tempos em tempos eu dou uma cutucada nesse assunto, né? Porque isso continua acontecendo. Não há nada de novo debaixo do sol. Há uma repetição de coisas. Isso se repete nos nossos dias, Rosimério. Muitos abandonaram a graça, a pregação da fé, e estão seguindo falsos ensinos, falsas doutrinas, justamente pelo fascínio que é exercido sobre estas pessoas. É comum nos dias de hoje, é comum, é normal. A gente vê igreja, prédio, né? Com o nome de igreja, sendo usado como centro de treinamento empresarial. É comum. Reunião dos empresários. Você sabe, existe um monte, não é uma. Ah, não, é aquela. Não, um montão. Existem igrejas que são usadas para as tais baladas gospel. Existem igrejas que são usadas como jaula de luta, jaula de MMA. Pessoas que entram num transe, Marcelinho, demoníaco. Já falei isso várias vezes. E a pessoa que está naquele transe demoníaco, ela acredita que é o Espírito Santo de Deus que está agindo na vida dela. Mas o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo de Deus
não leva ninguém a perder a consciência, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 14, 23, que o espírito é sujeito ao profeta. Não é raro a gente encontrar pessoas em igrejas, locais chamados de igrejas, com gente andando de 4 pelo chão, pessoas imitando animais, pessoas rodando como se fossem peões. Não é difícil de achar isso. É fácil. Difícil é não achar isso. É fácil a gente achar locais que são chamados de igrejas transformados em salão de samba, locais dirigidos por homens e mulheres completamente despreparados, mas que exercem fascínio sobre a plateia. E ali acontecem rituais completamente fora da liturgia de um culto. Locais que mais parecem terreiros de umbanda. Não é difícil, aliás, o difícil é não encontrar, né? Nas redes sociais, por exemplo, pessoas entregando, supostamente entregando, recado de Deus. Não é difícil. Difícil é não encontrar. Olha, Deus manda dizer coisa nenhuma. Deixa de ser mentiroso. É assim que deve ser tratado. Mas e se for Deus? Não é Deus. Porque o que Deus tiver que falar com você é a hora que você estiver lendo a Bíblia ou a hora que você estiver ouvindo a pregação que vem pela Bíblia. A fé vem de ouvir a pregação e a pregação vem pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então não tenha medo. Deus manda te dizer. Mentira. Está cheio de gente aí repetindo coisas que... É claro, hoje se eu colocar um versículo bíblico nas redes sociais, né? Vai ser para alguém. Quer dizer, alguém vai assimilar aquilo como se fosse de Deus para ela. Mas não é assim que Deus age. Deus age ou quando a pessoa lê a Bíblia, ou quando ela ouve uma pregação através da Bíblia. E aí as pessoas embriagadas pela mentira. Hoje a coisa mais fácil é você encontrar pastor contando piadinha. Ah, pastor, mas é para quebrar o gelo. Mas que gelo? Palavra de Deus não tem gelo. Não é como uma piadinha sobre um time de futebol, sobre não sei o quê. E ainda tem aqueles que acham que isso é unção. Não é difícil você encontrar
O caso que eu vou contar aqui agora é de uma igreja lá de Manaus. Um sujeito se diz apóstolo, fazendo leilão na rede social de coisas do seu uso pessoal, porque eram coisas ungidas. Sujeito fazendo leilão nas redes sociais de gravata, relógio, caneta, lenço e outras coisas. Agora, tão ruim quanto este salafrário é quem compra essas coisas. Porque parecem, né, adolescentes que estão num show querendo pegar coisas do seu ídolo. E as pessoas entendem que isso é uma igreja. Eu sempre digo que tem coisas muito boas no calvinismo, né? As pessoas sempre ficam com essas perguntas que me irritam profundamente. Você é calvinista ou arminiano? Que bobagem! Tem coisas muito boas no calvinismo e tem coisas muito boas com Armínio. Eu vou citar agora aqui uma coisa boa de Calvino. Essas pessoas, na verdade, nunca foram convertidas. Porque para a gente não aceitar isso que Calvino falou sobre essas pessoas, nós teríamos que rasgar o livro de Gálatas. Então eu concordo aqui com Calvino. Gálatas 1,6, Paulo diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Está cheio de gente pregando outro evangelho. E o pior do que isso, está cheio de gente seguindo. Está cheio de gente que vai morrer seguindo outro evangelho. E Paulo chama essa gente de insensatos. Insensatos. Sujeito que é insensato, uma das descrições de ser insensato é ser louco. Quanta gente segue isso? Olha, deixa eu dizer, tem gente que ouve, que cultua a Deus junto com a gente, mas que segue isso. Eu não sei como é que consegue. Seria a mesma coisa você tomar um chá quente, pegando fogo, e em seguida chupar uma pedra de gelo. Irmão Nelson, é verdade, está cheio de gente aí, com milhares de seguidores, contando piadinha, todo mundo acha lindo, acha maravilhoso, nossa, como ele é bacana, como ele cativa a gente. Tá certo, irmão, eu sei até de quem você está falando, mas não é só ele, tem outros aí, né? Insensatos. Quantas igrejas que tinham uma pregação sadia? Uma pregação sadia é uma pregação que não tem doença,
né? Ela é fundamentada na Bíblia. E de repente passou a defender a lei, passou a fazer coisas da lei, passou a defender a mentira, e com isso afasta-se da verdade. Para Paulo e para nós, da verdadeira igreja, isso não é normal. Paulo, quando viu isso lá na Galácia, ele diz assim: estava tudo tão mal. Eles começaram bem, mas acabaram mal. E quando a gente observa essa carta aos Gálatas, quando a gente começa a lembrar, né, coisas que já viu, coisas que a gente recebe, né? A gente recebe. Hoje ninguém mais faz nada e fica escondido. A gente começa a ver quanta coisa ridícula, insana, estranha, quanta liturgia maligna, quanto antropocentrismo está no púlpito. O que é antropocentrismo? É o homem no centro. Eu já falei aqui e vou repetir, porque para mim não tem problema nenhum repetir a verdade, né? Agora, nessa época de pandemia, diminuiu bastante, né? Mas a maioria desses cantores e cantoras gospel enriqueceram vendendo disco, recebendo dinheiro pelas entradas que as pessoas dão nos seus sites de música, ou com o cachê das igrejas. Na verdade, a maioria desses cantores gospel, não vou dizer todos, mas eu vou dizer a maioria, são cantores frustrados, que não conseguiram nada na música popular, aí vão para o gospel. É o antropocentrismo. Humoristas ridículos. Templos pintados com paredes negras. Negra não pode. Se falar negro, eu estou sendo preconceituoso, me perdoem, eu errei. São paredes pretas. Quantas igrejas com doutrinas de demônios, balada gospel, pregador de mídia, pregador de fala mansa. Eu tenho medo de quem fala manso, mas eu tenho sempre receio de quem fala muito manso. Eu tenho. Quanto ecumenismo! A lista, se eu for falar aqui, a gente não termina. A maioria das denominações é assim. E essas coisas todas passam a ser absolutamente naturais e normais. Por quê? Porque as pessoas estão fascinadas. Um outro sinônimo de fascínio é enfeitiçado. Esses falsos mestres, eles enfeitiçam a plateia com as suas falsas doutrinas, porque prometem o que Jesus nunca prometeu. E como é que enfeitiça? Se eu vier aqui,
a vida da minha família vai mudar. Se eu vier aqui, na minha casa não vai ter problema. Todos os problemas vão sumir. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu for lá, se eu der, é sempre assim. É sempre no condicional. E depois que nada acontece, a culpa ainda é da pessoa. Porque aí a justificativa por nada ter acontecido, e não acontece mesmo, é a falta de fé. Então transformaram, e é isto que Paulo está criticando, porque isso, você vê, não tem nada de novo no mundo. É a mesma coisa. Você vê, Paulo já viu isso lá, já criticou, já chamou atenção. Por causa disso que o pessoal não gosta desta carta aos Gálatas. São aqueles que transformam igrejas em agremiação social. Quantas vezes eu recebi aqui mensagem, e-mail, pessoa, pastor, eu sei que lá onde eu estou, o negócio lá não está certo. Tá. Ô irmão, ô irmã, sai então. Ah, pastor, mas para onde eu vou? Como para onde você vai? Eu pergunto, como para onde você vai? Você não vai para lugar nenhum, você está em Cristo. Ou não? Eu estou entendendo o que a pessoa está perguntando. Ela está dizendo, eu tenho lá um lugar que eu conheço todo mundo me conhece. Olha, eu sei que o negócio lá não é muito sério. Mas lá eu tenho amigos, lá as pessoas me cumprimentam a hora que eu chego. Se chega alguém que não é daquele lugar, a gente vai lá, dá as boas-vindas. É um lugar social. É um lugar social. Não é um lugar onde se vai para adorar a Deus. É um lugar onde as pessoas vão lá para mostrar uma roupa nova, um vestido novo, um terno novo, uma camisa nova, um carro novo. Vão lá para mostrar. E uma maneira boa de mostrar um carro novo é pedir para o pastor ungir o carro. Na saída da igreja, todo mundo vê, olha, fulano comprou, o Mário está de carro novo, lá, o pastor está ungindo, que bobagem, ungir carro, isso é uma heresia. É uma agremiação social. As igrejas são isso hoje. Aqui nós somos todos irmãos. E Paulo chama atenção, Paulo critica, Paulo tenta de todas as formas trazer este povo de volta à verdade. Mas olha, é mais fácil você pregar o evangelho e a pessoa se converter do que você tirar uma pessoa desses lugares e trazer para o verdadeiro evangelho. É mais fácil você chegar lá, pregar o evangelho, mostrar para a pessoa que ela é um perdido, e como todo perdido precisa de salvação, e quem salva é Cristo e tal, do que você chegar para um desses que estão dentro dessas agremiações sociais e chegar para ele e falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é Bíblia, isso que acontece aqui não é o Espírito Santo.
E a pessoa aceitar isso é difícil, ela não aceita, porque ela está fascinada, ela está enfeitiçada. Então é uma vitória muito grande quando a gente consegue tirar alguém de um lugar desse, porque é difícil demais. O fascínio é muito grande. O feitiço, entre aspas, né? Claro, só para você entender, é mais um adjetivo, é mais um sinônimo de fascínio. Né? É tão grande que as pessoas preferem ficar por lá mesmo. Sabem muitas vezes que não está certo, não concorda com um monte de coisa, mas não sai. Para onde eu vou? Você entende essa preocupação, para onde eu vou? Aonde que eu vou domingo de manhã? É o social. Não está preocupada. Não estou dizendo que não deva ir para a igreja, não é isso. Agora, uma igreja, né? Uma igreja que adora a Deus, cultua a Deus, não homem. Tem igreja que cultua homem, adora homem. Você vê o sujeito aqui fazendo leilão, lá de Manaus, fazendo leilão de, cadê aqui? Caneta, mas não sei o que lá, gravata. O fascínio é muito grande. E Paulo, em aos Gálatas, dá uma chacoalhada boa na gente, né? Faça uma análise, irmão, irmã, da sua vida, de que maneira está cultuando a Deus, se isso é culto a Deus, se isso está na Bíblia. Olha, uma coisa fácil da gente não errar é o seguinte: Jesus fez isso? Jesus mandou alguém fazer isso? Você consegue ver na sua mente Paulo rodando que nem um peão? Você consegue ver? Pedro andando de 4 com a unção do riso, a unção do leão. Você consegue ver? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo. É uma maneira da gente. Você consegue ver Tiago arrastando com ele pessoas para irem no monte orar? Você consegue ver qualquer apóstolo fazendo fila para beber água ungida? Você vê que a coisa é tão diabólica que as roupas de Jesus foram sorteadas, foram leiloadas entre os guardas, e as pessoas fazem isso hoje e acham normal. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse chacoalhão que o Senhor nos deu. Ô Senhor, que a gente use isto para deixar os lugares que não cultuam o Senhor verdadeiramente. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, para abandonarmos aquilo tudo que não pertence ao Senhor. Dá-nos discernimento para nos aproximarmos do Senhor e nos afastarmos daquilo que não nos traz a graça do Senhor. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.